a ministração da Palavra de Deus na instrumentalidade do pastor Valdecir de Jesus. Já compartilhar com os irmãos a minha gratidão a Deus na noite desse dia, que para mim faz me sentir privilegiado em razão de estar podendo ministrar, bem como os outros demais que aqui estiveram ontem ministrando a poderosa palavra de Deus, no primeiro aniversário dos varões, né? O local aqui, dessa linda e amada igreja, que ainda vai nos surpreender muito com essa estrutura, né? Com a dinâmica, na verdade, pela graça de Deus, na pessoa do meu amigo, pastor Cláudio Júnior, uma alegria muito grande e poder gozar da sua confiança, da sua confiabilidade, de poder uma vez mais estar aqui ministrando no púlpito da sua igreja, né? A igreja de Deus nos confiados, nosso ministério Madureira, poder estar uma vez mais junto com os irmãos. E se eu for aqui ter outros detalhes a respeito dessa receptividade, meu Deus, a gente vai tomar um bom tempo, mas sobretudo eu quero, não somente com palavras, mas ao longo da nossa caminhada, poder contribuir de uma certa forma para poder demonstrar minha gratidão em razão da confiança, do amor, do carinho e dessa simplicidade, né, para a glória de Deus. Agradecer a Deus também pela vida do pastor Jorge, né, também fizemos um laço assim, negativo, também abençoado, todos aqui, né, mas também me refiro a sua pessoa em razão também do seu aniversário, né, está completando mais uma primavera, mais um outono, um verão e um inverno também. Agradecer a Deus pela vida do ministro de Deus também, pastor Leão, né? Glória a Deus, muito bom. Pastor, ministro de Deus, operador Marcelo, bem como também o Wilton, né? Meu Deus, esses dois dinâmicos obreiros, abençoadores, as irmãs, os irmãos, o grupo, os membros dos varões, esse departamento abençoado. Deus continue abençoando vocês, regando a fé de vocês, em tudo, e mediante as lutas e tribulações, são justamente propícios para que a vossa fé seja aumentada, bem como a minha também, para a glória de Deus. Então, que Deus continue abençoando a todos, em nome de Jesus. Sem mais delongas, eu também quero trazer aqui um abraço do nosso presidente, pastor Júlio, né, do presidente da Tijuca, e para toda a igreja. Um abraço para as irmãs aqui, local, um abraço da minha esposa. Quem é as irmãs que recebe o abraço da minha esposa aqui? Vocês concordam com isso? Levanta a mão assim, ó. Irmãos, abramos as nossas Bíblias, irmãos. Glória a Deus. Ezequiel, capítulo 37, aonde no versículo 10 está baseado, né? Onde foi extraído o tema, como já foi lido, irmãos, nessa noite, né? Foi feita a leitura dentro do período devocional. Eu quero ler não somente com os irmãos o versículo 8, versículo 8, 9 e 10. E depois nós vamos ler um outro texto também na palavra de Deus. Ezequiel 37, versículo 8, 9 e 10. Diz assim: E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Pai bendito, graças te dou na noite desse dia, te louvo pela vida do ungido, hoje desta igreja, pela vida dos obreiros, dos demais, Senhor, toda
esta congregação abençoada, Senhor, em tua presença. Ó Deus, recaia sobre nós o teu Espírito, porque na noite desse dia, Senhor, nós estamos te louvando, te adorando e dedicando o início dessa festividade. Pai querido, o tema, Senhor, ele é, Pai, de uma comunidade sugestivo a nós, Pai querido, sugestionar que, Senhor, nós reconhecemos que precisamos, dependemos do teu Espírito Santo, porque tu mesmo disse em João 15:5, parte B: sem mim nada podeis fazer. Ser conosco em nome de Jesus. Tomai o vosso assento para a glória de Deus. Queridos e amados irmãos, nós temos uma profecia típica aqui, usando o povo judeu, o povo israelita, os israelitas, para que eles viessem a ser um exemplo das demais todas as nações que já tinham e iriam surgir muito mais outras nações até os dias de hoje. Dentro da nossa geração existem inúmeras nações já que passaram a existir e existem nos dias de hoje. Mas nós sabemos que os planos, na verdade, foram frustrados. Mas a promessa que Deus tem para com Israel, ela permanece. Em Deuteronômio nós encontramos Deus falando que se não houvesse obediência de Israel ao único e verdadeiro Deus, a Ele iria espalhar esse povo. Ele iria espalhar esse povo sobre toda a terra. E isso vem acontecendo. E para que eles agora não esquecessem, para que ficasse latente em suas mentes, Deus agora usa Ezequiel, cujo nome significa Deus fortalece. Ou seja, já era para entender, olha, Deus quer fortalecer vocês. Já que vocês estão realmente se sentindo sem força, se sentindo incapazes de obedecer a minha voz, a minha palavra, os meus estatutos, eu quero fortalecer vocês, eu quero recompor a vida de vocês. Então essa profecia ela se resume numa conotação de restauração e regeneração. A restauração, ela aconteceu com Israel. Eles foram restaurados de Israel. É justamente depois de estarem todos espalhados pela face da terra, entre os anos de 1885 a 1904, que eles foram migrando de volta, porém, para a Palestina. Se tornaram migrantes na Palestina e ali ficaram, ali assentaram. Já estava se cumprindo um dos primeiros estágios dessa profecia. O povo estava acontecendo do jeito que Deus, na verdade, elaborou para que acontecesse. Então, nisso aí já a questão dos ossos já começam já a receber já a profecia, a autoridade divina para se começar a se recompor. E uma vez assim, o que aconteceu? Eles começaram a emigrar, mas ainda não estava realmente do jeito que na verdade deveria estar. Aí, nesse período do século XX, já no final do século XX, na imigração desse povo de Israel, do povo israelita, já para a Palestina, começa então a sair agora, dado o decreto de Deus pela profecia, começa agora a acontecer o segundo estágio da profecia. Quando nós chegamos já no início, já entre o ano de 1904, as coisas começam a acontecer. Israel começa a perceber que eles já não estão tanto assim espalhados, a ponto de eles chegarem na verdade, a habitação atual de Israel, cerca de 7 milhões de israelitas já ajuntados, e eles ficaram um número muito reduzido antes deles entenderem, antes de começar a acontecer todo o fator dessa profecia. E agora eles dão por conta, olham para o outro e lembram até mesmo do período que eles estavam exilados, ou seja, gerações que foram presas lá no Egito, ficaram 430 anos presos, como hebreus lá, presos, e eram milhares de hebreus, aqueles que saíram daqueles milhares de hebreus caminhando para o deserto, após a libertação que receberam por Deus por intermédio de Moisés. E eles lembram disso, não tem como esquecer, por causa da genealogia, mesmo que já era uma geração bem atual, já não tinha mais nenhum sobrevivente, até porque por causa das gerações que passaram, mas a genealogia, as escrituras, os manuscritos testificavam isso para o coração e a mente deles. Mas nem assim Israel se regenerou. Estava acontecendo a restauração, uma parte da profecia. A restauração estava acontecendo. O que é a restauração? Era o ajuntamento, era se ajuntar osso com osso. Tinham que voltar ao ajuntamento. Agora, veja
Veja bem a organização de Deus. Deus é tremendo. Numa visão, Ezequiel vê nesse vale muitos ossos, milhares de milhões de ossos, tudo um embolado em cima do outro, fêmur, tronco, antebraço, coluna, enfim, todos esses ossos, os pés, ossos dos pés, todos eles misturados. Mas a Bíblia diz que, dado a profecia, ou Ezequiel profetizar, a Bíblia diz que foi se ajuntando ossos com ossos, e ele diz que ao profetizar, ele ouviu um ruído. Ele ouviu um ruído de ossos com ossos se batendo, se ajuntando. Agora imagina numa visão dentro da casa humana, se nós vemos um montão de ossos, se a gente for num cemitério, nós vemos os ossos que são tirados, aqueles corpos que já passaram o período, eles são arrancados da sepultura. Se a porventura alguma pessoa da família não cremou, não se interessou por isso, eles vão ajuntando dentro de um galpão imenso, e fica aquele monte de ossos. Agora nem eles mesmos, irmãos, nem os peritos, eles vão saber logo, simultaneamente, de que parte de que corpo é aquele pedaço de osso, aquele antebraço, de quem é. Está tudo misturado. Agora não importa, tem que tacar fogo, vamos queimar todos esses ossos. Mas a Bíblia diz que foram se ajuntando osso com osso, ou seja, não teve, se fosse no nosso caso, não era o meu fêmur que foi encaixado na sua bacia, mas foi encaixado na minha própria bacia. Ou seja, Deus está no controle. Quando Ele fala algo, quando Ele determina, tem que acontecer do jeitinho que Ele determinou. Não interessa se está embolado, se está enrolado, se você olha para a esquerda e para a direita e não consegue ver a solução. Deus está sentado no trono dizendo: a minha palavra vai se cumprir, porque ela vai e não volta vazia, antes vai e faz o que me apraz. Deus está no controle da tua, minha, nossa vida. A dele não foge nada, tudo está no controle, no domínio de Deus. Tanto é que ele pergunta: e aí, Ezequiel, pode esses ossos terem vidas? Pode reviver esses ossos? Ezequiel olha na visão, ele olha, pastor Cláudio, Deus está fazendo uma pergunta meio estranha, eu já sei o que eu vou responder. Tu sabes, tu é que sabe, Deus, tu és Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei, aleluia, Ele é o Senhor. Deus me trouxe aqui nesta noite para dizer para você, no nome de Jesus Cristo: levanta a tua cabeça, profetiza para a sua própria vida, porque a profecia foi para Israel. Mas se nós lermos no livro de Tito, capítulo 3 e versículo 5, vamos ler comigo? Vamos ler? Aleluia. Tito capítulo 3, versículo 5 diz assim, porque na questão da profecia, a restauração foi para Israel, mas já a parte da regeneração, que eles ainda não cumpriram, que ainda não aconteceu na vida deles, só depois do milênio que vai haver a regeneração de Israel. Mas na minha, tua vida, que não temos nada a ver se tratando da genealogia dentro do quesito Israel, mas na minha, tua vida já aconteceu essa palavra profética, porque eu e você, nós somos regenerados. Espírito de Deus diz assim, vamos ler do versículo 1 ao 5: admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestade, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra, que a ninguém infame, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos no outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados. Olha como era a situação. Aqui está falando para a igreja, mas na profecia, na palavra profética que Deus dá a Ezequiel, justamente você não encontra pelo menos no texto do contexto, falando a respeito de Deus dizendo que Israel estava dessa forma. Mas para que Deus usasse Ezequiel, Israel já sabia que eles estavam dessa forma, em desobediência. Eles estavam degenerados, eles estavam
estavam praticando coisas abomináveis aos olhos do Senhor, por isso foram espalhados na face da terra. Mas dá uma olhadinha antes de terminarmos de ler esse texto, para o teu lado, para a tua retaguarda, e veja o ajuntamento de crente nessa noite, neste lugar. Significa dizer que quem está aqui ajuntado é porque é obediente, e é obediente porque são pessoas regeneradas. Poderíamos estar na nossa casa agora, comendo do bem e do melhor, assistindo uma televisão, mas o Espírito que entrou em mim, o Espírito que entrou em você, ele te comanda, ele te guia, ele dá as ordens, e ele disse: vai para me adorar, e não teve dificuldade para ver a tua obediência. Levanta a mão toda. Aleluia, Deus. O Espírito Santo de Deus, regenerados. Aí continua o versículo 2: que a ninguém infame, nem sejam contenciosos, mas moderados, mostrando toda a mansidão para com todos os homens, porque também nós éramos, olha aí, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências, deleites, vivendo em malícia, em inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou. Olha aqui agora a regeneração, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, do Espírito Santo de Deus. Levanta a mão, os regenerados por Deus. Antes nós éramos inimigos. Deus estava falando a Israel: eu quero que vós sejam meus amigos, porque eu sou amigo de vós. Eu tenho grandes coisas, Israel, para você. Lembra, Israel, do que eu falei convosco através de Jeremias? Vocês estavam em Babilônia, vocês estavam presos, exilados, e eu disse que ainda tenho grandes coisas para revelar para vós. Grandes coisas Deus tem para a tua vida, grandes coisas Deus tem para a tua casa, Deus tem para a tua família, porque Ele te regenerou em Cristo Jesus. Aleluia! Restauração e regeneração. O que é uma restauração? Restauração é recompor o que já existia. Então Deus recompôs Israel. Ali era o local deles, começou a recompor. Mas em 1948 se cumpre agora a penúltima fase da profecia, ou antepenúltima fase da profecia. Em 1947 houve uma sessão pela ONU, onde Oswaldo Aranha, um brasileiro, olha só, Oswaldo Aranha, ele presidiu esta sessão, e a ONU, todos os países, líderes de países vieram e fizeram esta sessão, participaram dessa reunião. E qual era o propósito? Sem eles, muitos deles saber o propósito, porque eles eram ímpios. O propósito era eles serem instrumento na mão de Deus, para que a profecia de Ezequiel viesse a se cumprir no seu antepenúltimo estágio da vida de Israel. Deus sempre proveu para Israel, e Deus sempre há de prover para a igreja, para mim, para você. Coloca a tua mão no teu coração, em nome de Jesus, e diga para Ele: descansa meu coração, aquieta meu coração, o meu Deus há de prover todas as coisas em glória por Cristo Jesus. Filipenses 4,19: o meu Deus suprirá todas as tuas necessidades. Pastor Cláudio falou nessa noite, dando-te um breve testemunho, ressaltando a respeito do que Deus tem feito na vida de pelo menos 3, mas tem mais pessoas, tem mais obreiros, tem mais irmãos nesse lugar, onde tem provado da providência de Deus. Deus tem providência para a tua vida. Oh, Espírito de Deus, quando o Espírito de Deus entra na vida de uma pessoa, Ele tem prazer em obedecer, porque ele é regenerado. Antes de Abraão sair debaixo do intimato de Deus, porque o Espírito Santo ele tem ministério desde o início. Um dos primeiros ministérios
ministério do Espírito Santo na face da terra, era o ministério dele, era um dos que agora ele também está exercendo. Ele continua exercendo esse ministério. Porém, deixa eu falar uma coisa para você, meu querido e amado irmão. O primeiro ministério dele foi de palestrar, conversar com Adão. Ele via exclusivamente a ação do Espírito de Deus na pessoa do próprio Deus, que é o próprio Deus, era de conversar com o homem que ele criou, e soprou nele, está aqui Ezequiel, o fôlego de vida. Porque ossos se ajuntando ainda é um estágio, carne sendo sobre os ossos é um segundo estágio, um outro estágio, peles é um outro estágio. Agora, osso, carne, pele e nervo sem o fôlego de vida, sem o Espírito, não adianta nada. Adão, um boneco de barro criado pelo próprio Deus, perfeito na sua estrutura física, perfeito no molde, porque tudo que Deus faz é perfeito, é bom, mas estava faltando algo fundamental. É o que Deus vai fazer na tua casa. Tem pessoas lá que ainda não se converteram, mas o vento do Espírito vai soprar. O vento do Espírito vai soprar. Mas para isso você precisa profetizar. E como é que a igreja profetiza hoje? Vai chegar em casa com muito carinho e respeito. Vamos dizer que eu sou pai e você é o filho. Porém, eu sirvo a Deus e você não. Pode ser uma mãe também com o filho ou a filha. Ao chegar em casa, eu vou dizer: vem vento dos quatro cantos. Significa os quatro evangelhos de Jesus Cristo, que são as boas novas, que entra, regenera, transforma, liberta, batiza com o Espírito Santo, torna uma pessoa uma nova criatura. E profetizar para o teu filho toda noite. Nem precisa nem encostar a mão, senão tu vai acordar ele ou acordar ela, mulher, ao teu marido que não se converteu, e dizer: vem Espírito dos quatro cantos, sopra sobre a vida do meu filho, sopra sobre a vida do esposo, sopra sobre a vida da esposa, sopra sobre a vida do vizinho, está te perturbando, está te atribulando. Peça a Deus, começa a profetizar. Eu profetizo que venha dos quatro cantos o vento do Espírito, entra nessa família, transforma essa casa, para que haja paz aqui e lá também. Você quer isso? Levanta a tua mão, profetiza. Qual é o teu problema nessa noite? Qual é a tua dificuldade? Ei, Paraxi, você tem autoridade. Ezequiel não sabia, ele temeu na base. Os arteiros fraquejaram. Quando Deus lhe faz essa pergunta: pode esses ossos ter vida? Ele disse: Senhor, tu o sabe. Mas quando Deus falou assim: olha, agora profetiza, ele não ficou: Senhor, meu Deus, não. Sabe por que ele não temeu ao profetizar? Ele diz as Escrituras, que eu profetizei segundo a ordem de Deus, de acordo com ele determinou. Deus está falando nessa noite. Deus já determinou na tua vida. É você que está com dúvidas. É você que está cocheando em nosso pensamento. Deus está dizendo: tu és meu profeta, tu és minha profeta, tu és vaso escolhido, tu és casa do meu Espírito. Eu sopro e você profetiza. Eu sopro e você profetiza. Eu sopro e você profetiza. Será que dá para você crer nisso? Dá para você crer nisso, crente? Oh, Espírito de Deus. Chega o dia, Deus chama Abraão ainda: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, pega as bagagens aí e ruma para o caminho. Sai. Eu estou mandando você sair. Ele também não questionou, porque quem é regenerado conhece a voz do seu pastor, e por ele é conhecido e conhecida. Ele faz como Deus determinou, e o vento do Espírito começa a guiar Abraão. E para onde é que ele iria? Deus falou para ele: vai para uma terra aonde eu ainda hei de lhe mostrar.
Deus tem coisas grandes para você. Com os olhos humanos você nunca verá isso, mas pelos olhos da fé. A Bíblia diz que se nós crermos em Cristo somente nessa vida, somos homens na genética, a mulher também, somos homens mais miseráveis da face da terra, porque agora nós não andamos mais por vista, nós andamos por fé. Profetizar é profetizar por fé. Profetizar é como aconteceu aqui, vou até participar lá do ratinho para ver se, mas que nada, Deus já foi e me mandou a providência, falou: não, tu és meu servo, tu és o meu escolhido, eu vou te surpreender. Veja como o meu Espírito, como eu vou soprar na tua vida e vou te abençoar. Glória a Deus. E ele foi. O Espírito de Deus, quando entra na vida de uma pessoa, transforma. Isaías capítulo 6, a Bíblia diz: no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías viu o Senhor assentado no mais alto e sublime trono, rodeado de anjos que diziam noite e dia: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E naquele momento tremeu-se todo o seu corpo. Aleluia, aleluia. E a Bíblia diz que desceu um anjo com uma tenaz, ou seja, uma brasa de fogo, tocou nos lábios de Isaías e purificou, ou seja, regenerou, transformou, tornou ele uma nova criatura. E diz: agora tu vai cumprir o ministério que eu tenho na tua vida. Nesse momento agora vai mudar tudo. Eu estou mudando a tua vida, porque quando o Espírito de Deus entra, ele muda o curso, ele muda a vida de uma pessoa. Ele tira da lama, coloca no palácio. Ele tira da sarjeta, coloca como um pastor. Ele tira do cativeiro e te coloca como príncipe, como princesa. Então é motivo para você levantar sua cabeça, é motivo para você dizer: eu não vou voltar atrás, eu não vou parar, eu não vou desistir. Jesus é o Senhor, Ele é o Senhor da minha, tua, nossa vida. Espírito de Deus. Atos dos Apóstolos capítulo 9, versículo 1. Nós lemos aqui em Tito 3,5 que antes nós éramos pessoas odiosas. Era uma verdade. Qualquer coisinha regaçava a manga. A outra dizia: eu vou rodar amanhã. Comigo não vai ficar assim de jeito nenhum. E quebrava tudo. Era uma verdade. Mas éramos assim também. Mas o Espírito entrou em nós. Aleluia. E diz a Bíblia no versículo 1 do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos que Saulo, olha só, olha que coisa tremenda, que Saulo, respirando ódio, irmãos, respirando ódio, estava bufando, né? Vou matar esses crentes, vou acabar com esses crentes. Deixa eu falar uma coisa. Ei, ser corajoso, ser valente, no nome de Jesus. Aleluia! Treme não. Estão te ameaçando, estão dizendo: eu vou tomar isso daquele crente, eu vou saquear aquele crente, eu vou fazer isso com a filha dele, com o filho dele. Levanta a tua cabeça, usa a tua autoridade, porque o Espírito Santo está na tua vida. Entra no mundo espiritual, profetiza, determina a queda dos principados e potestades malignas, em nome de Jesus. E ele diz que a Bíblia estava suspirando ódio, mas de repente veio uma grande luz. Ele caiu no seu galope, caiu em terra. Os homens estavam com ele, vendo a luz, não ouvindo nada, mas ele ouviu a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem és? É o Senhor. Aleluia. Ele conhecia, foi criado aos pés de Gamaliel, ele sabia, só não estava aceitando ainda. Mas deixa eu falar uma coisa: depois que ele aceitou o Espírito na vida dele, o Espírito de Deus, tudo mudou. Hoje nós temos as 13 cartas paulinas, uma joia, um tesouro na Bíblia Sagrada. Deus inspirou esse homem. Deixa eu falar uma coisa: tenha coragem, seja valente espiritualmente falando, não volte atrás, não pasme diante dos inimigos espirituais, não. Saiba que Deus é contigo, Deus está na tua frente. Profetiza, abra a tua boca, porque na tua boca tem autoridade, assim como Jesus sempre teve na sua
nosso ministério humano passando aqui na terra. Foram prender Jesus uma certa feita, foram prender aquele o doador do Espírito, do fôlego de vida. Ao chegar próximo a ele, entre tantas feitas investidas, Jesus estava pregando um sermão. E pela lei, não se poderia, e até hoje não se pode também, está na nossa Constituinte, interromper um culto litúrgico. Não se pode interromper, e nem muito menos entrar, invadir o templo. Aproveitar que, para a glória de Deus, tem aqui dirigentes, homens de Deus, mulheres de Deus. Não se assuste, não. Olha, está aí fora, está mandando parar o culto. Não, o máximo que pode fazer, está fazendo barulho. Manda, vai lá o obreiro lá, não, visita aí, reclamando, tudo bem, a gente vai até abaixo. Não, nós vamos entrar e vamos tirar, vamos levar o pastor preso. Não vai não. A Constituinte não voga isso não. Não vai não. Jesus não veio para burlar a lei, ele cumpriu a lei, mas a lei tem que se sujeitar, porque a lei não salva, mas é o caminho que leva até a vida. Porque se eu estou pressionado pela lei, mas se eu obedecer a graça vai me favorecer, e a lei não vai conseguir me condenar, porque eu a conheço, e a graça muito mais. Levanta a mão, os agraciados por Deus. E tiveram que esperar Jesus terminar o sermão. O doador do Espírito, o fôlego de vida, tiveram que aguardar terminar o sermão, aleluia. E quando terminou o sermão, eita Jesus, por isso que eu digo para você, abre a tua boca, prega, profetiza, começa a gritar com você enquanto você está com a boquinha fechada. Você está com a boca fechada, vai fazer isso mesmo, você vai ver só. Quando passar aqui vai ser isso, vai ser aquilo. Aí quando você abre a boca que começa a profetizar, aleluia, aleluia, vai causar um impacto. O Espírito Santo vai lá no coração deles, por mais perverso que seja este homem, esta mulher. Se você abrir a boca e começar a dizer, tu verás quão grande é o meu Deus, tu vai ver que ele está no domínio, ele está no controle. A minha vingança vem do Senhor, eu não faço nada pelas minhas mãos, mas eu vou te entregar, eu vou entregar essa causa na mão de Deus, e tu verás o resultado da tua palavra profética, em nome de Jesus Cristo. Quando Jesus termina de pregar, o doador do Espírito, o fôlego da vida, ele termina de pregar. Eles olharam, rapaz, não está na Bíblia não, eu estou conjecturando essa parte que eu vou falar. Por que eu estou conjecturando isso? A gente vai ver na Bíblia, lá na frente, depois quando eles retornam. A guarda pretoriana retorna. Vamos fazer um negócio? Estou sentindo um negócio bom aqui dentro, rapaz. Dá para prender esse camarada não. Dá para prender esse crente não, rapaz. Ele fala bonito. Quando ele começa a falar, se dá uma refrigério aqui dentro. Quantos aqui tem testemunho de que pessoas não crentes conversam com você, quem sabe no seu trabalho, vizinho seu, e já falou para você, poxa, mas eu sinto uma paz quando você está conversando comigo? Quantos aqui? Levanta sua mão. Olha aí, quantos aí? Olha aí. Olha, mas eu sinto uma paz de falar contigo. Toda vez que você vem aqui em casa, eu não sei, as coisas mudam, sabe? Aí a mulher fala, meu marido nem bebeu essa noite, você vem aqui, você nem orou, você só falou da palavra rapidinho, tomou um café comigo. Olha, o ambiente aqui em casa foi uma paz que entrou aqui dentro. Você já percebeu? Deus está falando nessa noite que você tem valor nessa terra corrompida. Você é uma pessoa especial neste lugar. E voltaram a guarda pretoriana. Aí chegou lá o líder, o chefe, irado, né? Vem cá, cadê o judeu comunista? Cadê esse tal de mestre Jesus aí? Você não trouxeram não? Olha aqui, senhor. Não, peraí, não tem explicação não. Vocês também foram enganados por eles? Vocês também, meus guardas, treinados por mim, homens preparados, homens sem misericórdia. Vocês também foram enganados, se deixaram levar pelo sermão dele. Ah, meu Senhor, pode fazer o que quiser conosco, mas deixa eu falar uma coisa. Ele não fala como os escribas e fariseus. Os escribas e fariseus, quando ele recita isso, irmão, ele está dizendo, não está desclassificando os escribas e fariseus, não, apesar de não ter a essência, né, totalmente fora, contrário ao que Deus realmente queria que eles fossem e fizessem, mas está dizendo que
Ele simplesmente era religioso, mas quem tinha autoridade do Pai do céu é Jesus. Ele não fala como os escribas e fariseus, não. Ele fala como quem tem autoridade. Profetiza, abre a sua boca, profetiza, a porta está fechada, você não pode virar, fechou a porta, meu Deus, deu mais de 6 meses desempregado, misericórdia, eu acho que eu vou fazer uma campanha. Tudo bem, faça a campanha, mas se você determinar na segunda semana da campanha, até na primeira, na segunda-feira a porta está aberta, porque é você quem tem que determinar para a tua vida, porque a fé é tua. Todos temos fé, mas a fé ela é uma responsabilidade pessoal de cada um. Se você estender as mãos e dizer problema causa na justiça, não vai ficar assim, porque o meu Deus vai prover para mim. Deus vai te ouvir e vai dizer: não vou te deixar ser envergonhada e nem envergonhado. Você profetizou, eu vou soprar, 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 soprar. Quem crê que Deus vai soprar o teu favor aí? Deus vai soprar o teu favor. Oh, Espírito da verdade. Aleluia, aleluia. Sabe quem vai ser o causador? Quem é a pessoa principal que vai nos levar para o arrebatamento? É Ele, o Espírito Santo. Ele está aqui conosco. Lembra que Jesus disse em Apocalipse? Eis que eu estou à porta e bato. Falou para Israel. Agora, pastor, você falou no início que é só para Israel. Como você, sim, você já é regenerado. Profecia foi para Israel. Você está regenerado. Então não cabe a mim e a você. Essa profecia é com ele lá. É com eles lá. Mas essa palavra aqui é para eles e para mim também, para você, para a igreja. Porque ele fala no presente e no futuro. Esse que eu bato a porta, Israel, eu estou batendo a porta. Se alguém, ele já não fala, se a Israel ouvir, fala, se há os pães, mas tudinho, aí o privilégio é nosso. De preparar uma mesa, Jesus vem e ceia conosco. Pastor, mas o que é isso? Se a gente não seja a presença de Deus gloriosamente ao estarmos ceando, porque nós estamos fazendo memória dele. Opa, estão fazendo a minha memória. Vou manifestar o meu espírito. A minha glória. A minha glória. Aí ele manifesta. Mas vai chegar um dia que vai se cumprir. E eles cearão comigo. É naquele grande dia. Aleluia! Que aí você não vai precisar lavar utensílios lá em cima. Você não vai precisar forrar a mesa. Você não vai precisar, irmão, correr daqui, lá na padaria comprar pão, cortar os pães para fazer a ceia, não. A Bíblia diz que já está pronto. Já está sentado na mesa Abraão, Isaac e Jacó. E os demais estão lá. Aí Jesus, aleluia, vai nos receber, vai nos levar à sala do banquete e vai dizer: benditos, entra no gozo de meu Pai, que foi preparado para vós desde a fundação. Isaac, Abraão, Jacó e os demais vão dizer: oh, meus amados, estamos aguardando vocês, igrejas, há 1000 anos aqui em cima. Pode ficar tranquilo. Só para descontrair, quem sabe os valores na hora que gosta de trabalhar. Peraí, Jesus, peraí, deixa eu ajeitar aqui. Ninguém põe a mão em nada, ninguém coloca a mão em nada, ninguém põe a mão em nada. Me dá um tipo bandeja aí, esse aqui serve aqui. Não, assentai-vos, Jesus vai falar conosco. Assentai-vos todos vocês, assim, todo mundo juntinho, de branco, de vestes brancas, e o próprio Senhor Jesus, Ele vai fazer questão, vai dizer: tomai, comei, bebei, tomai, tomai, tomai. Irmão, será que não dá para glorificar? Eu estou dizendo que Jesus vai te servir, porque Ele diz: eu cearei convosco e vós ceareis comigo. Ele está dizendo. João, Evangelho, capítulo 3, versículo 8, ele diz bem assim, o vento sopra aonde quer, e você ouve a sua voz,
não sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. Assim são todos que são nascidos da água e do Espírito. Ou seja, assim são todos que são regenerados, são guiados pelo Espírito, descansam no Espírito, acreditam no Espírito, vencem pelo Espírito, que é o próprio poder da palavra de Deus também. Esses conquistam pelo Espírito, são curados pelo Espírito, pelo poder da palavra de Deus. Por quê? Porque o Espírito de Deus está na minha, na tua, na nossa vida, em nome de Jesus. Nessa noite eu profetizo para a tua vida, no nome de Jesus Cristo, que os meus dias e os seus dias, preste bem atenção, não serão melhores. Pastor, que palavra é essa? Quando eu nasci, quando nós nascemos, esses dias já existiam. Quando eu nasci, quando nós nascemos, apesar dos seus cabelos brancos, mas já existiam, os irmãos, quando nasceram, já existia crises, já existia corrupção. Veja lá, Nimrod foi o primeiro. Já existia todas essas coisas ruins. Mas deixa eu te falar uma coisa: todos aqueles que nasceram do Espírito, da água e do Espírito, eles conseguiram e conseguem tornar dias maus em dias melhores. O Espírito faz mudança em mim e em você. Aí não importa, não interessa se o dia está obscuro, lá vai uma luz raiando no meio das trevas. Lá vai um crente cheio do Espírito Santo. Vai um ricaço e não consegue extrair o que ele quer. Aí vai você, cheio do Espírito Santo. Nada contra os ricos, quem dera, Deus seja louvado se nos fizer assim também. Mas se não fizer, de nada teremos falta. Porque eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência passa fome, disse o rei Davi. Aleluia! Lá vai um crente no meio das trevas. É tiroteios, é violência. E entra um crente, e todos param para ouvir a palavra profética. Quem não quer ouvir, vira as costas e diz: eu não quero nada por crente, não quero ouvir esse crente não. Mas de qualquer forma ele está ouvindo. Então nessa noite, determinação e palavra profética em nome de Jesus. Quem tem uma enfermidade no seu corpo, levanta a sua mão. Quem entrou sentiu alguma dor, levanta a sua mão. Lá atrás. Isso. Eu vou fazer uma breve oração aqui. Causa da justiça, problemas diversos. E o vento do Espírito sopra na tua vida, no teu corpo, que já habita em ti. Em nome de Jesus. Feche teus olhos. Em nome de Jesus. Eterno e glorioso Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus, assim como tu usaste Ezequiel, Senhor, nós profetizamos: ó vento do Espírito, sopra sobre a vida de cada um, e que haja cura, que haja renovo, que haja agora a glorificação do teu nome, e todo mal é banido agora do corpo, da família, da casa, em nome de Jesus. Cesse todo mal agora, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Quem estava sentindo a dor? Levanta a mão. Cadê a dor? Aqui na frente. Está sentindo aí atrás? Passou? Glorifica a Deus. Aqui na frente, olha para mim. Cadê a dor? Sumiu? Estava sentindo a dor? Sumiu a dor? Deus abençoe a todos. Aplauda Jesus. O vale de ossos secos volta a ter vida. Os textos proféticos acerca dessa realidade são confirmados pelo que presenciamos e a história os registra. É indiscutível o cumprimento da profecia bíblica.
No livro do profeta Jeremias, no capítulo 31, versículo 10, diz assim a palavra de Deus: ouvi as palavras do Senhor, ó nações, e anunciai nas terras longínquas do mar. E dizei àquele que espalhou Israel, e congregará e o guardará como pastor ao seu rebanho. Também no capítulo 32, versículos 37 e 38, diz assim a palavra de Deus: eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os lancei na minha ira, no meu furor e na minha grande indignação. Tornarei a trazê-los a este lugar, e farei que nele habitem seguramente. E no versículo 38 diz: eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Graças a Deus. As profecias do retorno dos judeus à terra de Israel, na verdade, já estão quase totalmente cumpridas. Durante o século XX, esse milagre profético aconteceu quando alguns poucos judeus que viviam na terra passaram a receber seus irmãos de todas as partes do mundo, até alcançarem atualmente a população de quase 7 milhões morando atualmente em Israel. Até então, eram como ossos secos espalhados em todo o mundo. Esta restauração e reajuntamento do povo é o que temos visto ocorrer, mesmo antes do novo Estado de Israel tornar-se realidade e se constituírem como nação novamente no ano de 1948. Pois bem, você acabou de assistir, esta mensagem que eu preguei a respeito da visão de Ezequiel no Vale dos Ossos Secos, ou seja, magnífica e é a singeleza e a fidelidade da profecia bíblica. Deus, por intermédio do profeta Ezequiel, anuncia o milagre da restauração da nação de Israel. A descrição da sequência cronológica dos eventos do Vale dos Ossos Secos até a restauração por completo do corpo, ou seja, a nação de Israel restaurada. Quando receber o sopro e a vida do Espírito Santo, é impressionantemente precisa, sem sombra de dúvida. Até aqui, comprovada na história recente de Israel, vemos a nação se reerguendo e se preparando para esse momento de cumprimento profético. No final do século XIX, no período entre 1888 e 1904, grupos de judeus migram para a Palestina e cerca de 25 mil judeus fazem seus primeiros assentamentos em terra nas margens do mar Mediterrâneo, acentuando-se a volta de famílias judias na Europa Oriental e no Lêmen, para Eretz, em Israel. Na profecia, ouviu-se aqui um ruído de ossos que batiam em ossos e se ajuntavam. Está lá em Ezequiel, capítulo 37, e o versículo 7. O próprio Deus provê esses ossos de tendões. Os judeus não param de voltar à terra e crescem e organizam-se. Finalmente, na década de 40 do século XX, o esqueleto, ou seja, os ossos, ou seja, que significa o povo, quando fala de ossos, representar isso, na verdade, significa o povo, tipifica o povo de Israel. Então, os ossos ligados pelos tendões, agora de pé, recebe carne sobre os ossos. Esta fase é o atual estágio do cumprimento da profecia dos ossos secos, carne sobre os ossos. Ou seja, em 1947, a ONU aprova a resolução de número 181 no dia 29 de novembro deste ano. No dia 29 de novembro deste ano, o brasileiro Oswaldo Aranha preside esta sessão histórica que dividiu a Palestina, com os judeus conquistando uma pequena faixa da terra, parte da mesma terra que Deus prometera a Abraão e a seus descendentes. 6 meses depois, no dia 14 de maio de 1948, David Ben-Gurion leu a Carta de Independência e Israel se torna novamente uma nação em sua própria terra, após 20 séculos de exílio. Em breve, os 2 últimos estágios da profecia dos ossos secos se cumprirão, ou seja, pele sobre a carne. Quando Israel enfrentar a tribulação dos últimos dias, em meio à campanha do Armagedon, e por fim, quando receber o Espírito Santo, reconhecendo Yeshua como Mashiach de Israel, e acontecer a conversão do remanescente fiel. Nesse momento, se atingirá o clímax por ocasião da segunda vinda de Cristo. Israel, então, entrará no reino milenar de Cristo como uma nação regenerada. Você pode conferir isso em Ezequiel, capítulo 37, ainda dos versículos 6 ao versículo 10. Contudo, Israel atualmente ainda está sem o fôlego de vida.
no que se refere à regeneração espiritual. Ou seja, como eu acabei de dizer agora, o povo judeu está dividido em pelo menos 3 classes de pessoas quanto à fé. Primeiro, os ortodoxos, que não reconhecem Jesus como Messias, e os liberais, que se misturam entre os ateus e os esotéricos, além dos que buscam deuses estranhos, principalmente entre as religiões orientais. E os judeus messiânicos, que na verdade esses são os nossos irmãos em Cristo, a minoria, embora em fase de crescimento. Deus, independentemente da dureza de coração da maioria dos judeus da atualidade, não despreza Israel como nação. Muitos ainda estão mortos espiritualmente, mas o Senhor age na história para que a nação permaneça viva e pronta para o cumprimento das profecias que ainda estão por se cumprir, tendo como alvo Israel. Confira em Ezequiel, capítulo 37, versículos 1 ao versículo 14. Pois bem, as fases da restauração de Israel em Ezequiel, capítulo 37. Para que você possa entender melhor, você que está nesse momento assistindo esse vídeo, eu quero explicar para você sobre as fases da restauração de Israel que está registrado, nós temos lá em Ezequiel, capítulo 37, no livro do profeta Ezequiel, e esse capítulo 37. Primeira fase, ossos espalhados, ou seja, essa fase significa, no seu cumprimento, Israel na dispersão, ok? Ossos espalhados significa, no comprimento, Israel na dispersão. Fase de tendões ligados aos ossos. Comprimento, pré-reajuntamento de Israel em 1948. Carne sobre os ossos, como a Bíblia diz, o comprimento é Israel torna-se uma nação, que é a condição atual deles no momento, atualmente. Outra fase, pele sobre o corpo. Comprimento, Israel durante a tribulação. E a última fase, fôlego de vida no corpo. Israel após a convenção nacional. Receberá então o Espírito Santo sobre a vida deles em razão de que eles vão declarar Maranata, hora vem Senhor Jesus. Reconhecerão o Messias, ou seja, reconhecerão Jesus como o único e suficiente Salvador. Hoje os judeus estão debaixo do juízo de Deus. No entanto, a Bíblia afirma com clareza que Deus não rejeitou Israel para sempre. De forma nenhuma. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, no capítulo 11, ele esclarece definitivamente que Deus não rejeitou Israel. Creio ser esse o texto do Novo Testamento que mais ratifica as promessas de Deus, preditas pelo profeta ou pelos profetas para a salvação deste povo e sua restauração espiritual. Não podemos esquecer que a igreja nasceu entre os judeus e misturou-se aos gentios, sendo estes enxertados em meio aos poucos ramos naturais que creram em Jesus. Em Jesus Cristo, claro, como o Messias. Os demais foram endurecidos e permanecem sem crer em Yeshua até o dia de hoje. Não creem em Yeshua até o dia de hoje. Mas a promessa é que, quando houver entrado a plenitude do gentio, isto é, quando o número de salvos em Cristo completar o número pleno da igreja fiel, aí todo Israel será salvo. Isso não significa a soma de todos os membros do povo judeu, mas fala-se do remanescente fiel, os que aceitarem a Cristo como Salvador no período da tribulação. Deixo para você meditar na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 11, ou seja, do versículo 1 ao versículo 11, e capítulo 15, versículo 32. Porque Deus ama Israel como a um filho, se compadece dele e o restaurará. Deus há de restaurar Israel. Olha o que diz Jeremias, capítulo 31, versículo 20. Não é Efraim, meu precioso filho, filho das minhas delícias? Pois tantas vezes quantas falo contra ele, tantas vezes ternamente me lembro dele. Comover-se é por ele o meu coração, deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Deus promete reunir na terra de Israel o seu povo disperso. E verdadeiramente um milagre a reorganização de Israel. É um milagre essa reorganização como nação. Somente a vontade do Senhor poderia fazer vir à existência algo dessa magnitude. Um povo desprezado, disperso pelo mundo afora, sem lar, sem pátria, sem chão, submetido às perseguições, massacres e privações, causa perplexidade em todo o mundo quando regressa à sua própria terra contra os mais sombrios prognósticos humanos.
Só o Deus de Israel, cumprindo a palavra profética, poderia proporcionar tal maravilha para o seu povo. Em Isaías, capítulo 14, versículos 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor: porque o Senhor se compadecerá de Jacó e ainda alejará a Israel e os porá na sua própria terra e unir-se-ão a eles os estrangeiros e estes se achegarão à casa de Jacó. Os povos tomarão e os levarão aos lugares deles e a casa de Israel possuirá esses povos por servos, as servas na terra do Senhor. Cativarão aqueles que os cativaram e dominarão os seus opressores. Em Miqueias, capítulo 4, versículos 6 e 7, diz as Escrituras Sagradas assim: naquele dia, diz o Senhor, congregarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos e os que eu afligira. Dos que cocheiam farei a parte restante, e dos que foram arrojados para longe, uma poderosa nação, e o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. Maravilha de Deus, louvado seja o nome de Jesus. E outra coisa, Deus disse que nos últimos dias os traria de volta à sua terra. Está lá em Isaías, capítulo 43, versículos 5 e versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: não temas, pois, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Direi do Norte, entrega, e ao Sul, não retenhas. Trarei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. Graças a Deus. Agora, a aliar e a história. Aí você pergunta nesse momento, quem sabe, aliar, o que significa aliar? A palavra aliar tem o seu significado de subida ou ascensão, pois denora a subida, ou seja, o retorno de judeus à sua terra. Esdras, capítulo 1, versículo 3, e também Esdras, capítulo 2, versículo 1. Está registrado lá e você poderá conferir. Assim como foi o retorno bíblico da Babilônia. Como aconteceu no passado, repete-se na atualidade, confirmando o propósito do Eterno em trazer o povo da promessa de volta à sua inalienável terra. A primeira aliar aconteceu no ano de 1882 a 1904. Os imigrantes foram um total de 25 mil. E os países da qual eles se migraram: Europa Oriental, Rússia, no caso Rússia no norte, e Romênia, Lêmen, no sul. A segunda aliar, ou seja, o segundo retorno, aliar, retorno ou ascensão. A segunda aliar, ou segundo retorno, ano de 1904, desde 1904 a 1914. Imigrantes, total de 40 mil. País, vieram da Rússia do norte. A terceira aliar, ou terceiro retorno, foi em 1919, desde 1919 a 1923. Total de imigrantes, 35 mil. Olha como nós tivemos inúmeros judeus espalhados, inúmeros, milhares deles e esses milhares em muitos países. Rússia, Polônia e países da Europa Oriental. A quarta aliar, no ano de 1924 a 1928, total de imigrantes, 67 mil. Países, Polônia e países da Europa Oriental também. E a quinta aliar, entre os anos de 1930 a 1939, total de imigrantes, mais de 25 mil. Vieram dos países da Alemanha, Áustria, Polônia, Romênia, Grécia, Lêmen e Iraque. E diz a palavra de Deus em Isaías 49, 21. Então no teu coração dirás: quem me gerou estes, visto que eu era desfiliada e solitária, exilada e errante? Quem, pois, me criou estes? Fui deixada sozinha, estes onde estavam. Isaías 49, 21. Então cumpre-se agora as profecias como estão ocorrendo as ondas de migração. Como ocorreram essas ondas de migração? Pois bem, algumas ondas de migração na história contemporânea receberam nomes especiais, cumprindo a palavra do Senhor que foi profetizada e registrada no livro de Isaías, dizendo que eles viriam voltando como nuvens e como pombas logo após a fundação do Estado de Israel. O governo fretou aeronaves que trouxeram de vários pontos do planeta os judeus que decidiam voltar à sua própria terra. Em Isaías capítulo 60, versículo 8, diz assim as Escrituras: quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas para as suas janelas?
Várias operações de retorno foram proporcionadas pelo recém-formado Estado de Israel. Ou seja, essas operações, elas tiveram algumas conotações, ou seja, tiveram seus nomes, né, de origem. Ou seja, do Sul, deu-se o nome de Operação Tapete Mágico. A data foi entre dia 18 de novembro de 1949 a 24 de setembro de 1950. Durante esse período, aconteceu a migração de muitos judeus que vieram do país de origem, Lêmen, e o número de imigrantes, 50 mil. Meio de transporte aéreo do Oriente, deu-se o nome de Operação Esdras e Neemias, entre 18 de maio de 1950 a 1951. 18 de maio de 1950 a 1951. Vieram do país de origem, o país de origem era Iraque, e o número de imigrantes, 130 mil imigrantes. Meio de transporte aéreo. Houve também a Operação Moisés, data dos últimos meses de 1984. País de origem, Etiópia. O número de imigrantes, 7 mil. Meio de transporte aéreo também. Operação Salomão, data 24 e 25 de maio de 1991. País de origem, Etiópia. Número de imigrantes, cerca de 14.500 imigrantes. Meio de transporte aéreo também. As operações Moisés e Salomão registraram a impressionante imigração dos falachas, judeus negros da Etiópia. Os falachas acreditavam-se serem os descendentes longínquos de Salomão com a rainha de Sabá. Sofonias, capítulo 3, versículo 10, diz assim: "Dalém dos rios da Etiópia, os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios." A Etiópia é um país africano e neste continente o seu povo foi tirado de duas terras para se tornar escravo em várias nações. Assim, os judeus etíopes, ou seja, os falachas, com aparência e costumes singulares, são levados para Israel para serem livres, e é a primeira vez que um povo é tirado do continente africano para ser livre. Também do Oriente, da Índia, Afeganistão, Malásia, China, Iraque, que é a antiga Babilônia, só do Iraque uma comunidade inteira de 113 mil regressou a Israel em 1959, chamada Operação Ali Babá. Isaías capítulo 60, versículo 8, tem esse registro já da profecia. Ocidente diz: ajuntarei, ou seja, no versículo 8, uma seleção de judeus do Ocidente regressou, enquanto outros permanecem lá, apoiando Israel com suas finanças. Cerca de 3 milhões de judeus na União Soviética. Por uma ordem divina, todos saíram. No ano de 1990, muitos milhares regressaram a Israel. E do Sul, é o que diz as Escrituras, não retenhas. Do Lêmen, uma comunidade de 43 mil judeus iemitas atravessou a península da Arábia e chegou à colônia britânica de Adém, rumo à terra dos seus pais, dizendo ter chegado a hora de partir. Jeremias capítulo 16, versículo 14, versículo 16. Portanto, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que não se dirá mais: vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito, mas sim, vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha lançado, porque eu os farei voltar à sua terra que dei a seus pais. Maravilha de Deus. Você pode agora visualizar, nesse momento, uma imagem da ata de votação da resolução de número 181, ata da votação da partilha em 29/11 de 1947. E ressaltando que, dado o cumprimento da profecia da palavra de Deus para o reajuntamento de Israel e mais, tornando Israel uma nação, um Estado novamente, sendo oficializado através da ata, nos faz lembrar a respeito do que Jesus falou da figueira plantada junto à vinha ou dentro da vinha. Ou seja, Jesus utiliza-se da figueira para falar que ela era símbolo da geração judaica de sua época e de seu vínculo como Messias e de Israel como figueira. O Senhor Jesus, ele atuou por 3 anos em Israel e Jerusalém, mas o seu povo
em sua maioria, não creu nele. A vinha significa Israel. A figueira significa Jerusalém. Podemos então compreender, segundo a parábola da figueira estéril, que a vinha tratava-se de todo Israel, enquanto a figueira, embora também tratasse da nação judaica, pode ser entendida referindo-se a Jerusalém e aos judeus, concidadãos e contemporâneos de Jesus, que viviam no centro religioso de Judá, em torno do templo, praticando uma religião que não gerava frutos para a vida eterna. Em Lucas capítulo 13, versículos 6 a 9, está registrado a palavra do Senhor Jesus assim: Então Jesus proferiu a seguinte parábola: Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: Há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Pode cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Já em Lucas 13, 6, 9, fala sobre Jesus vem falando sobre a parábola, e na verdade, na parábola de Israel é a vinha e Jerusalém é a figueira, no meio da vinha. O proprietário da vinha é Deus, o Pai, e o viticultor é Deus, o Filho, que é Jesus, o nosso único e verdadeiro Deus. A figueira que secou aponta para Jerusalém destruída. Lá em Mateus capítulo 21, versículos 18 a 21, diz assim: Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome e, vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e, não tendo achado senão folhas, disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: Como secou depressa a figueira! Jesus, porém, lhes respondeu: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo, se a este monte disserdes: Ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. Maravilha de Deus! O mesmo poder que fez a figueira secar, a faria brotar de novo. Em Mateus capítulo 24, versículos 38 e 36, diz assim: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. A vinha renasceu em 1948, como eu já expliquei para você, e a figueira em 1967. Portanto, o verão está próximo. Olha o cumprimento das Escrituras e a vontade de Deus plena sendo realizada. Com a fundação do Estado de Israel, em nossa época, nos anos de 1947 e 1948, podemos considerar que a vinha foi replantada em uma parte dada por Deus a Abraão e a seus descendentes em possessão perpétua. Quanto a Jerusalém, entendemos que a cidade só foi reconquistada por Israel de maneira plena com a Guerra dos 6 Dias, em 1967. Segundo o nosso entendimento, nesse momento a figueira brotou novamente e cumpriu-se assim o versículo de número 32 do Evangelho de Mateus, capítulo 24. Porquanto, analisar Israel na perspectiva da volta de Cristo nos leva a encontrar riquezas de detalhes nas Escrituras que sinalizam para a proximidade do tempo de sua volta. A figueira no livro de Cantares. Vamos fazer uma reflexão sobre a figueira no livro de Cantares, que é justamente o que Jesus vem falando, porém colocou isso no coração de Salomão ao ele escrever esses versículos no livro, cujo livro chama-se Cantares. Capítulo 2, versículos 10, 11, 12 e 13 de Cantares de Salomão. Diz assim: O meu amado fala e me diz: Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem.
porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi. Aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira começou a dar seus figos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. O livro de Cantares, por sua natureza, ocupa uma posição diferenciada no cânon do Antigo Testamento. Não encontramos nesse livro nenhuma teologia explícita, somente através de interferências ou paralelismos podemos aferir algumas posições teológicas dos textos. Nos aspectos escatológicos, não seria incongruência se comparássemos a figueira como o sinal da proximidade da parousia, ou seja, volta de Cristo. O amado como Cristo e a amada como a noiva do Cordeiro, a igreja sendo chamada ao seu encontro. Meu querido e amado ouvinte da poderosa palavra de Deus, meu irmão em Cristo, você que ainda não se decidiu, está ouvindo e assistindo, esta mensagem, acabou de assistir também a mensagem da minha pregação. Quero dizer para você que Jesus está voltando e isto é real, isto é um fato real, é bíblico. A palavra de Deus ela é viva e eficaz. Toda a vontade de Deus ela tem que se cumprir. A palavra de Deus ela tem que realizar o que apraz a Deus. E neste momento estamos vivendo dias que antecedem a vinda do Senhor Jesus. E Ele está próximo. Muitos estão dizendo que ainda falta muito. Outros estão dizendo que ainda tem muitas pessoas que precisam ouvir a pregação do Evangelho. Mas as Escrituras, ela nos deixa bem claro, assim como essa pequena explicação que eu me esforcei em Cristo para poder, dentro de uma analogia feita, dado a ação do Espírito de Deus na minha vida, trazer para você. Eu creio que, sem sombra de dúvida, Deus está falando no seu coração, abrindo um pouco mais o seu entendimento. Então, meu amado e minha amada que está ouvindo neste momento e assistindo aí pelo YouTube, abra o teu coração, aceita Jesus, porque nós sabemos que temos muitas necessidades terrenas, sim, e precisam ser supridas. Mas a Bíblia diz, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque a Bíblia diz que se crermos em Cristo somente nesta vida, somos os homens mais miseráveis da face da terra. Geneticamente falando, está inserida a mulher também. Então, todo ser humano. Então, abre o coração porque há uma vida eterna e todos nós a temos. Agora, precisamos aqui decidir se vamos passar a eternidade com Cristo ou se vamos passar a eternidade perdidos na tormenta sem nunca mais poder sair de lá. Deixo para você Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 9, o versículo 27, que diz: porquanto está ordenado ao homem morrer uma só vez, e após a morte segue-se o juízo. Isso não é uma ameaça. Este versículo e a minha fala por intermédio desse versículo não é uma afronta, mas sim um alerta, um despertamento. Corra enquanto é tempo para Jesus, porque Jesus já morreu por você, ressuscitou para que você não pereça, mas tome posse da vida eterna em nome de Jesus. Deus te abençoe, Jesus te ama. Nos encontramos no céu. Ansioso espero a sua volta, o grande dia em que tu virás.
então subiremos, contigo estaremos para todos sempre. Aleluia.